aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos e amigos, vamos nessa tarde estar meditando junto na palavra do Senhor. Esta mensagem, ela se encontra, aleluia, no Evangelho de João, capítulo 4, e no versículo 31 em diante. Você que tem a Bíblia na sua casa, medite comigo nesta mensagem. Lucinéia Camargo, boa tarde para você, Lucinéia. A paz do Senhor, irmã. Aleluia. Diz a palavra do Senhor nessa tarde. E entrando aos seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, e vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes a terra, as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajuda fruto para a vida eterna, para que assim que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, o outro o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outro trabalha, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que fosse com eles. Ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, Salvador do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, nós vemos que nessa tarde esta palavra nos fala, aleluias, e Cristo, Ele estava ali falando, pregando, ganhando almas, resgatando vidas,
através da sua mensagem, das suas palavras de sabedoria, a qual ele possuía, a sabedoria espiritual, uma sabedoria eterna, uma sabedoria vinda do seu Pai, porque ele era enviado de Deus. E a sabedoria de Jesus era imensurável. Ninguém poderia, aleluia, discernir tanta sabedoria que Jesus o possuía. E ele dizendo esta mensagem, o discípulo ali estava e disse para ele: mestre, come. Ele disse, aleluia, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. O desejo de Jesus, aleluia, era resgatar vidas, almas. O desejo de Jesus, aleluia, era fazer com que as pessoas, a multidão, o confiasse e acreditasse, aleluia, na sua palavra. E acreditasse que ele era o enviado de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, meus amados, que os discípulos ficaram ali sem entender o que ele quis dizer. Os discípulos ficaram ali olhando um para o outro. Como poderia um homem falar uma sabedoria tão grande que eles não entenderiam, que eles não entendiam naquele momento? Mas mais tarde eles iriam entender o que Jesus queria dizer. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, às vezes nessa tarde Jesus tem um chamado para você. Às vezes nessa tarde Jesus tem deixado uma palavra para você e você não está entendendo. Você não está vendo qual é esta mensagem, qual é esta palavra que Ele tem para você nessa tarde. Às vezes você estava olhando para você mesmo e perguntando para si mesmo: como posso servir a este homem? Como posso seguir a este homem? Meus amados, o caminho estreito, a porta apertada, não é fácil. Seguimos a Jesus. Mas eu falo para você, e vale muito mais a pena servir a Jesus, seguir a Ele, do que andar por um caminho largo, um caminho que o final dele é o abismo, aonde, aleluia, todos aqueles que prosseguem por este caminho irá cair no abismo, aleluia, aonde o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre, assim diz a palavra do Senhor. Amados e queridos, às vezes nessa tarde você está me perguntando: como pode você dizer tantas coisas, tudo isso? Quantas pessoas que diz que Jesus irá voltar e nunca Ele voltou? Amados, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Diz a palavra que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Ele é como 1000 anos. Mas eu falo para você uma coisa: nós não sabemos o que poderá acontecer conosco. Nós não sabemos o que poderá acontecer conosco. A qualquer momento nós poderemos, aleluia, perder a nossa vida nessa terra. A qualquer momento nós podemos cair, o nosso corpo cair por terra e nossa alma partir do nosso corpo. E ela, aleluia, com certeza tem um caminho, tem um destino que ela irá. O nosso corpo tem um destino, como a palavra nos fala, que do pó nós viemos e para o pó nós voltará. E a nossa alma, com certeza, aleluia, ela irá um caminho na presença de Deus, a qual ela pertence a Ele, a qual, aleluia, seja ruim, seja bom, seja pobre, seja rico, seja, aleluia, qualquer raça, qualquer nação, qualquer tipo de homem, de mulher,